Voz de um pensador, voz de um locutor, fascinando os ouvintes, como um encanto sem limites. Eu me chamo Nestor. Hoje, atualmente, estou com 71 anos de idade e moro na cidade de Palmeiras das Missões, no Rio Grande do Sul. E o que eu vou relatar para vocês hoje foi uma experiência sobrenatural que ocorreu no ano de 1970, numa cidade que se chama Panambi, a alguns quilômetros da cidade de Palmeiras das Missões. Naquela época, na cidade de Panambi, eu era um jovem rapaz, de apenas 20 anos de idade. E no turno da noite, eu trabalhava como locutor, numa rádio. Eu iniciava meu expediente às 22 horas da noite. E encerrava meu expediente às 5 horas da manhã. Pois eu adorava aquele trabalho, de transmitir informação, interagir com o público. De uma certa forma, o público me adorava, inclusive as mulheres. Recebia muitas cartas com muitos elogios. E entre tantos elogios das mulheres ouvintes, era certo uma carta de uma ouvinte que me chamava muita atenção. Começou a mandar cartas, se expressando com amor além do normal, além do limite. Aquilo estava se tornando uma coisa obsessiva, mas também queria muito me conhecer. Falava que estava desesperada, que a minha voz tinha enfeitiçado seu coração, tinha criado um sentimento além do normal. E ela começou a fazer ameaças, pois eu comecei a ficar assustado. Em palavras muito agressivas, que eu seria dela e de mais nenhuma mulher na face dessa terra. E eu sempre fui um rapaz bem simpático com as ouvintes e sempre deixei bem claro que o meu envolvimento era somente profissional, não pessoal. Em uma de suas tantas cartas, ela sempre escrevia uma mensagem, que uma noite certa ela ia até a rádio para me visitar e me conhecer pessoalmente e se apresentar para mim pessoalmente. E ela passou a escrever mensagens assustadoras, dizendo: se você não quer me conhecer no lado bom, você vai me conhecer no lado mal. E algo comecei a achar estranho. Por algum tempo, aquela ouvinte parou de mandar aquelas cartas. Então foi numa noite. E aquela noite estava muito linda. A lua estava enorme naquele céu. Quando era por volta de meia-noite, eu comecei a escutar um som. Era um som de algo que estava andando ao redor da rádio, pois a rádio ficava bem afastado, próximo de uma estrada deserta. E não havia casas ao redor, pois aquele lugar era muito isolado. O que quer que seja estava lá fora, tentando encontrar uma oportunidade de entrar para dentro da rádio. Eu não sabia o que era, se seria ladrões ou o que seria. E naquele momento eu comecei a ficar assustado, pois aquilo parou de andar em volta da rádio. E logo em seguida, eu comecei a escutar um som. E era um som do animal que estivesse rosnando. Ao escutar aquilo, eu percebi que não se tratava de pessoas. E aquilo começou a uivar, como se fosse um lobo.
Foi quando aquilo começou a bater na porta, tentando entrar para dentro da rádio. Muito assustado, eu corri para o banheiro e fiquei trancado. E algum tempo, no banheiro, aquele barulho parou. Muito assustado, eu abri a porta do banheiro e fui me dirigindo para o estúdio da rádio. Foi quando, na minha frente, eu me deparei com algo. Aquilo era enorme. Estava bem na minha frente, mais ou menos 2 metros de distância. Eu não consegui nem me mexer. Eu fiquei parado como uma estátua. Aquilo era um ser horrível, todo deformado, com orelhas pontudas e coberto de pelo. Sua boca havia enormes presas. Aquilo poderia me devorar no momento que ele queresse. Eu não sabia o que estava vendo na minha frente. Era algo indefinível. Aquilo estava em pé como um ser humano, mas tinha traças de um lobo. E depois ele se pôs sobre as 4 patas, como um cachorro, e saiu correndo de volta para a rua. E naquele momento eu não conseguia me mexer. Continuei do mesmo jeito que eu estava. Depois de alguns minutos, bem devagar eu fui até a porta. Estava toda arrebentada, olhei para a rua e não vi mais nada. E fiquei ali observando para a rua. E as horas se passaram. E logo começou a amanhecer. E quando eu percebi ao amanhecer, já estava chegando um outro rapaz, que cobria o turno do dia, pois eu não tinha nem coragem de contar para ele o que tinha acontecido. E ele perguntou o que aconteceu com a porta. E eu comecei a mentir. Estava tentando fechar a porta, mas a porta não fechava. Então, muito irritado, eu quebrei toda aquela porta. Mas ele me observando, mesmo assim, ele não acreditou, mas não comentou nada. Após ter acontecido aquilo naquela noite, eu não quis mais trabalhar no turno da noite. E troquei de turno com o rapaz. E passei a trabalhar o turno do dia. E as cartas continuaram a vir, menos daquela moça que fazia ameaças. Depois de um longo tempo, veio uma carta dela. E estava escrito uma mensagem. Eu lhe falei: você não quis me conhecer pessoalmente por bem. Então você me conheceu pessoalmente por mal, naquela noite. Ao ler aquela carta, eu não quis mais trabalhar naquela rádio. Então eu mudei de cidade também, pois eu passei a morar na cidade de Palmeiras das Missões, onde eu moro até hoje. Sei que isso foi inacreditável, mas realmente aconteceu.